Agora, nós vamos falar das operações com o conjunto dos números naturais. Vamos começar pela adição e subtração. Veja essa operação. 2 mais 3 igual a 5. A operação efetuada chama-se adição e é indicada escrevendo-se o sinal mais, lê-se mais, entre os números. Os números 2 e 3 são chamados parcelas. O número 5, resultado da operação, é chamado soma. 2 parcela, 3 parcela, 5, que é o resultado desta conta, nós chamamos de soma. Daí, muitas vezes, há pessoas que, ao invés de falar que é uma conta de adição, diz que é uma soma, que é o nome dado ao resultado da operação. A adição de 3 ou mais parcelas pode ser efetuada adicionando-se o terceiro número à soma dos 2 primeiros, o quarto número à soma dos 3 primeiros e assim por diante. Por exemplo, 3 mais 2 mais 6 é igual a 11. Foi feito direto, correto? Porém, podemos fazer de uma outra maneira. Somar 3 mais 2, que vai dar 5, repetir o mais 6 ao lado do resultado da primeira soma e somarmos 5 mais 6, que vai dar igualmente 11, tal como a primeira conta. Ou seja, eu posso fazer direto? Posso, mas dependendo da conta, se tiver muitas parcelas, aqui só tem 3. Mas se for o caso de ter muitas parcelas, vai me facilitar mais se eu fizer aos poucos e eu vou obter o mesmo resultado. Veja agora outra operação. 7 menos 3 igual a 4. Quando tiramos um subconjunto de um conjunto, realizamos a operação de subtração, que indicamos pelo sinal menos. 7 menos 3, resultado 4. O 7 é o minuendo, o 3 subtraindo e o 4 é o resto ou a diferença. Resto ou diferença é o resultado dessa conta. O minuendo é o conjunto maior, o subtraindo, o subconjunto que se tira, e o resto ou diferença, o conjunto que sobra. Somando a diferença com o subtraindo, obtemos o minuendo. Desta forma, tiramos a prova da subtração. Ou seja, nós temos essa conta que 7 menos 3 me deram um resultado, me deram um resto, dizendo-me que era 4. Eu preciso saber se a minha conta está certa. Eu vou pegar o meu resto e vou somar com o meu subtraindo. E eu tenho que ter obrigatoriamente o resultado do minuendo, que nesse caso é o 7. Então, 4 mais 3 igual a 7, ou seja, a minha conta está correta. Observe que, no conjunto dos números naturais, a operação de subtração nem sempre é possível. Vamos a alguns exemplos. 5 menos 3 igual a 2. Possível? Com certeza. Por que é possível? Porque o 2, que é o resto, tá? O resultado dessa subtração é um número natural. 9 menos 9 igual a 0. Possível? Com certeza. O 0 também é um número natural e é o resultado dessa subtração. 3 menos 5. Opa! 3 menos 5. Quanto que isso vai me dar em números naturais?
Impossível. Não tem como. E sabe por quê? Primeiro, o minuendo, neste caso, é o número 3. O subtraindo é o número 5. Não tem a menor chance de eu ter um resultado em número natural, onde o minuendo é menor que o subtraindo. Eu não vou ter um resultado dentro do conjunto dos números naturais, que é o conjunto dos números que começa em 0 e vai crescendo de 1 a 1. 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu não tenho dentro desse conjunto um resultado para esta conta, pois o meu minuendo é menor que o meu subtraindo. Então, esta conta dentro do conjunto dos números naturais, dentro dos naturais, é impossível. Não tem como eu obter um resultado dentro do conjunto dos números naturais. Não esquecendo que nós estamos estudando o conjunto dos números naturais. Mais para frente, nós até vamos encontrar resultado para essa conta, mas não dentro do conjunto dos naturais. Ok? Estes números foram suficientes para a sociedade durante algum tempo. Com o passar dos anos e o aumento das trocas de mercadoria entre os homens, foi necessário criar uma representação numérica para as dívidas e para tornar sempre possível a subtração. Lembram? Lá na outra página que nós estudamos, houve contas em que não foi possível a gente fazer uma subtração. Por quê? Porque o minuendo, ele era menor que o subtraindo. Então, não houve condições da gente fazer dentro dos naturais uma subtração. Então, por esta razão, foi necessário criar uma outra representação numérica para as dívidas. Então, com isso, inventou-se os chamados números negativos. E junto com esses números, um novo conjunto. Com a descoberta dos números negativos, surge então um novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números naturais, mais todos os seus representantes negativos, ou seja, além dele ter todos os números naturais, ainda possui também todos os números negativos. Então ficou assim: Z é igual, abre-se chaves, repare, tem uma reticência antes do primeiro número aí posto. Isso quer dizer que este não é o primeiro número dos números inteiros. Ele é infinito. Ele inicia infinitamente. E lá no final tem outra reticências, ou seja, ele também é infinito no final. Então, ele não possui nem início e nem fim. Correto? Então, ele é infinito para mais e para menos. Correto? Para menos é a parte dos negativos, para mais a parte dos positivos. Então, ele é infinito em ambos os lados. Ele inicia, ele tem um início infinito e um final infinito. Então, ficou assim: reticências, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. O 0 fica no meio. O 0 fica no meio. Ele é de um lado. Ele é que está dividindo os negativos dos positivos. Do lado esquerdo ficam os negativos e do lado direito ficam os positivos. A numeração tende a crescer o seu valor indo para a direita. Então, ele aumenta para a direita de uma em uma unidade. Então, o 0 fica no meio e depois inicia-se os positivos. 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente.
Note que este conjunto não possui início nem fim, ao contrário dos naturais, que possuem um início e não possuem fim. Assim, como no conjunto dos naturais, podemos representar todos os inteiros sem o zero, com a mesma notação usada para os naturais. Lembram? Lá no conjunto dos números naturais, quando a gente representava o conjunto dos números naturais sem o zero, disse que conjunto dos números naturais não nulos, correto? Com asterisco, a mesma coisa acontece com o conjunto dos números inteiros. Põe-se um asterisco ao lado do símbolo do conjunto, no lado superior, para indicar que esse conjunto não possui o zero, ou seja, é o conjunto dos números inteiros não nulos. Beleza? E ele também inicia infinitamente e termina infinitamente, ou seja, não tem início e não tem fim. Então fica menos 2, menos 1. E aí, aonde entraria o zero, tira-se o zero e dá continuidade com os números positivos. 1, 2 e por aí vai.